Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar os estudos de dinâmica veicular. No vídeo passado a gente estava ali começando a investigação das equações de equilíbrio, certo? E aí a gente começa primeiramente investigando como o centro de massa influi nisso, né? Como as acelerações ocorrem ali. E é desse ponto que a gente vai continuar. Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Universidade de Modena e Reggio Emília fazer um mestrado em engenharia automotiva. Me formei em 2024. Posteriormente, fiquei desempregado, quase fui para a rua e consegui um doutorado aqui na Universidade de Brescia, que devo me formar próximo ano e provavelmente para a rua. Ok? Então, carteirada dada, vamos embora começar. Cervejinha. Ok, então vamos embora. Então, a gente vai ver as investigações, considerando ali, a gente vai começar vendo os efeitos no centro de massa. Porra, cadê a toalhinha aqui, pá? Certo? Vamos começar por aqui. Então, no vídeo passado a gente já descreveu algumas coisas, certo? No vídeo passado já descrevemos algumas coisas. E deixa eu só ajustar aqui. Ok. Que baitolagem é essa agora? Fica um negócio de visagem aqui. Ah, tudo certo. Por que fica aparecendo essas merda? Pronto. Certo. Então paramos aqui, né? Com os vetores. Qual é o objetivo disso? Certo? O objetivo dessa investigação é encontrar a aceleração do centro de massa, que é dada por dVg dividido dt. dT/Vg, né? O objetivo é descrever a aceleração no centro de massa do veículo, que foi o que a gente escreveu no vídeo passado, certo? Então vamos partir desse ponto. Inicialmente a gente define Vg como sendo U vezes I, sendo I o vetor unitário, né? Sendo I o vetor unitário, mais URGJ, né? Mais VJ menos VRI, certo? Então, uma combinaçãozinha de vetores unitários do sistema fixo do veículo, onde U, vamos deixar aqui bem claro, U é a velocidade longitudinal. Então, escrevemos aqui. Certo? Velocidade longitudinal. V, velocidade lateral. Certo, e o que é V ponto? É a variação da velocidade. A aceleração longitudinal, aceleração lateral. Entendeu?
Velocidade lateral. Beleza. Só um momento. Ver se eu pego aqui a flanelinha para limpar a tela. Beleza. Esses são nossos vetores. E a gente vai trabalhar, como a gente descreveu no vídeo passado, a gente já usa isso para dar o start na descrição das equações, ou da aceleração, né, no centro de massa. Que no fundo a gente quer chegar na aceleração em x e na aceleração em y. Né? Esse é o nosso objetivo. Beleza. Esse tipo de abordagem em que a gente usa vetores unitários e J o sistema de referência gira, se desloca com o veículo, porque IJ é fixo no veículo. Uma vez que I e J são fixos. São fixos ao veículo, né? Ok. Certo? Por que a gente precisa considerar isso? Bom, o veículo se move. Se fosse fixo no espaço, no sistema de referência, então estava tranquilo. Era só U ponto e J, ou só U ponto vezes I mais VJ, V ponto J. Só que, como I e J mudam no tempo, né? Por que isso acontece? I e J mudam no tempo. Muda no tempo porque eu tenho um yaw rate, uma guinada do veículo, né? Os vetores unitários I e J mudam no tempo pois o veículo gira, né? Que é o veículo, ó, ele gira, né? Para entrar na curva com uma taxa de guinada ou yaw rate
R. Certo? E aí, onde é que tá esse R? Tá aqui, Tati. Né? Então a gente contabiliza isso. Se fosse puro, ia ser só o ponto e, né, se fosse fixo, né? Pronto, só isso aqui tá tudo certo. Mas não é. A vida é uma merda. A gente precisa contabilizar tudo. Beleza. Outra coisa, passos importantes. Certo? Assim, eu preciso contabilizar a derivada dos vetores. Ou seja, DI, DT é R vezes J. Né? Eu acho que eu coloquei aqui. Não, já coloquei por extenso, né? Ai, eu odeio quando isso acontece. Ok. Então, a derivada dos vetores unitários I e J se torna, e aí eu posso escrever aqui DI, não, vamos escrever assim, DDT de I, vetor unitário, será o que? Taxa de guinada vezes vetor unitário lateral. E, de forma análoga, DT de J será o que? Menos taxa de guinada vezes vetor unitário I. Certo? Certo? Essas definições são provenientes da rotação do referencial com a velocidade angular R. Certo? Certo? Ou seja, taxa de guinada. Né? Beleza. E aí, no fundo, a gente já substitui na equação, por quê? Porque dVGTT é a derivada de UI mais J. E aí você usa, aí vai entrar na regra do produto, né? E no fim das contas, a gente vai chegar nessa equação final. U ponto menos VR vezes I, contabilizando tudo que muda em X, né, ao longo do eixo X do veículo. Ok. Mais V ponto mais o R vezes J é igual a, isso tudo vai ser AX e AY I. Certo? O ponto, certo? O que é o ponto? Vamos descrever. Então,
apagar isso aqui. E aqui já começou a viadagem. Aí cai no chão, acha ruim. Beleza, vamos botar aqui. Então, após todas as considerações, a aceleração em G, né? A aceleração de massa é o que? É esse tal de equação que a gente vê aqui. Beleza? Só para organizar aqui logo. Certo. Ok. Aí vamos agora escrever, né? Temos o ponto. Temos menos VR. Certo? Temos V ponto. E temos também o R. O que é isso? Né? O que são esses termos? Né? Beleza, vamos descrever assim. O R é a velocidade, não, é a aceleração longitudinal do veículo diretamente no seu centro de massa, tanto para acelerar como para frear. Vai contabilizar os dois, né? Então, aceleração longitudinal. Longitudinal. Dois pontinhos. Contabiliza tanto a aceleração, e aí aqui eu deixo implícito que é para frente, como frenagem. Só afastar isso aqui. Aceleração como frenagem. Ok. Esse ponto aqui. Beleza. Próximo termo é o menos VR, que a gente encontra na aceleração longitudinal. Menos VR. V vezes R. Velocidade lateral vezes o que? Aceleração. Não, taxa de guinada. Yaw rate. Certo? O que seria isso? É um efeito da rotação do referencial. Sempre aparece quando tem um corpo efetuando um giro. Certo? É como se fosse um efeito Coriolis, né? É um efeito
de rotação do referencial. Né? Como se fosse Coriolis, né? Que sempre aparece, pois o veículo está girando. Certo? Beleza, então vamos reescrever tudo aqui, né? Então temos V ponto, que de forma análoga é o que? É a variação de velocidade lateral, né? Ora, pois. A aceleração lateral. Então, tem um detalhe importante aqui. A aceleração lateral, quando aparece, do que se alimenta? Isso geralmente é coisa de transiente. Por quê? Porque quando a gente está dentro da curva, né? Um veículo dentro de uma curva, a gente admite que ele está em steady state, né? Então, trata-se de uma contribuição em manobras transientes. Beleza. E aí depois temos o R. U vezes your rate. O que isso significa? Certo? Isso aqui é a nossa famosa aceleração centrípeta. Certo? A aceleração centrípeta. Ou seja, é basicamente o que traz o carro para dentro da curva, né? É a contribuição mais importante. Contribuição mais importante quando se fala de dinâmica lateral. Certo? Beleza. Uma coisa interessante. Por que ela é importante, né? Bom, ela é importante porque, como eu falei,
curvas, principalmente não, né? Principalmente também. Em corridas de carro, a gente considera uma curva como um evento em regime constante. Porque aquele momento em que o veículo está no ápice, entrando, chegando no ápice, saindo dele, é um momento em que ele encontra-se em regime constante, né? Considerando que curvas são assumidas como eventos em regime constante ou estacionário, vamos botar estacionário, né? Com eventos em regime estacionário. O que isso significa? Que V ponto aqui tende a zero. Logo, o que acontece? A Y, que é igual a, o que é? V ponto mais o RJ. Não, só a Y. No fim das contas, a Y é U vezes R vezes estacionário. Está tratando ele como um unitário, que é o que ele é, o R. Beleza. Ok. Beleza. Ok. Qual é o ponto aqui? A gente pode até fazer uma conexão com o que já foi visto, né? Que a gente viu ali raio de curvatura, aquelas paradas. Raio de curvatura. Recordando a definição de raio de curvatura. Beleza. Vamos escrever. Raio de curvatura é R maiúsculo. A gente viu, ó, os vídeos anteriores. Raio de curvatura é U dividido por R. Né? Beleza. U dividido por R. Rearranjando, eu vou dizer que U é igual a raio de curvatura vezes yaw rate.
Como é que é mesmo? Foi o que eu fiz aqui? Não, Neandertal. Deixa de ser burro, mano. Eu vou dizer que o meu your rate começou o malbralismo aqui. Não consigo mais escrever. Certo? O meu your rate, eu posso dizer que ele é U, ou seja, velocidade longitudinal dividido pelo raio de curvatura, R maiúsculo. Logo, a velocidade, a aceleração lateral no centro de massa, aquela que você bota no seu sisteminha, no seu PI Toolbox, no seu... como é que é o nome daquele outro? Esqueci. Você bota nessas paradas, logo, a aceleração lateral a y também pode ser descrita como AY é igual a U vezes your rate, que nós já sabemos. Só que your rate será o que? U dividido por R maiúsculo. Logo, finalmente, temos uma outra forma de calcular a aceleração lateral, que é AY, que é o que? Velocidade longitudinal ao quadrado dividida pelo raio de curvatura. Certo? Olha aí, olha que coisa bela, né? Belezas. Ok. Então tá. Beleza. Voltemos aos nossos vetores. Analisando novamente, né, os componentes do centro de massa, as componentes da aceleração eu vou escrever no centro de massa junto. Não é à toa que eu estou desempregado. No centro de massa, certo? Vamos lá. Então, temos aqui o centro onde tudo acontece, certo? E vamos ter nossa velocidade VG, que tem componentes. Logo, esta velocidade é um vetor. VG, bem grande, certo? E essa velocidade ela diverge, desvia, enviesa da direção longitudinal do veículo por um ângulo, o fatídico
side sleep angle, mais conhecido como beta. Beleza. 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 Existem outras coisas interessantes também. Por que a gente está falando disso? Porque existe uma forma alternativa. E é essa que a gente vai ver. Por quê? Porque eu vou ter uma componente tangencial e uma componente normal. Ok? Vamos escrevê-las. Normal. Essa daqui. Acho que nem é tão grande, mas já foi. Certo? A gente chama aqui de N. E uma componente tangencial, que está bem aqui nesse vetor aqui, no vetor VG, mas ela não é tão grande. Ok, chamemos de T, certo? Ok, então, logo, nossa aceleração em G que é vetorial será uma aceleração tangencial vezes a componente tangencial mais uma aceleração normal vezes a componente normal. Normar, tudo normar, né? Então, vamos só descrever aqui os termos. A N, aceleração tangencial, ou a T, aceleração tangencial, imbecil. Não é à toa que o desemprego bateu a porta. Aceleração tangencial, certo? E aqui a aceleração normal, a famosa aceleração centrípeta. Ai, ai. Isso, aceleração centrípeta, me lembra coisas como ensino médio, recuperação, conselho de classe. Passei por todos. Então, certo. E aí o que é a aceleração normal, a aceleração tangencial, né? Essas acelerações podem ser descritas pelas seguintes expressões. Que expressões, senhor Anderson? Senhor desempregado. Vamos só por aqui. Ok. Podemos escrever da seguinte forma. AT, que seria o quê? AX, vezes cosseno beta, ou seja, side sleep angle, cosseno beta, mais AY, vezes seno beta. Isso tudo também ocorre com a N, que é o que? AG menos vetorzinho N, né? Que é o que? No fim das contas, menos AX vezes seno beta, né? Mais AY cosseno beta. E aqui
Ok. Certo. Dessa forma, considera-se que considerando que seno de beta é o que? U dividido por VG, né? U dividido por VG. Logo, A X será U ponto menos VR, que a gente já descreveu. Opa, perdão, não será U, será V Neandertal. Logo, cosseno beta será o U dividido por VG. Esse sim, o original, que nos entrega que AY é V ponto mais o R, U vezes IOH, né? U vezes IOH. Voltemos para a equação AT. Com todas essas definições, podemos escrever que AT, aceleração tangencial, é o que? U ponto menos VR. Ok. Fecha parênteses. Menos não, imbecil. Vezes V dividido VG. Certo? Vezes V dividido por VG. Ok. Mais outra componente. V ponto mais U vezes R. E fecha parênteses. Dividido vezes U dividido VG. Então, temos aqui a componente tangencial. Ok, então no fim das contas, AT será um catatal de conta, né? U ponto V dividido VG menos V ao quadrado vezes yaw rate dividido VG mais, né, V ponto vezes U dividido VG mais U ao quadrado R dividido VG. Beleza. Aqui, gente, o que é que se tem aqui? Várias componentes que nós vamos somá-las, né? Vamos embora. Falta pouco mais de 300 páginas. Aqui para 2030 a gente acaba. Certo? Ok, então a gente somando isso aqui, a gente vai ter o quê? Sejamos honestos, né? No fim das contas, obteremos o ponto. Vamos pegar ponto com ponto, porque, enfim, né? Temos que somar os termos iguais. Ponto com ponto, o V ponto, U ponto vezes V, mais V ponto vezes U. Isso tudo divisa o VG. Mais, agora sim, os componentes ao quadrado. Né? U ao quadrado
vezes your height menos v ao quadrado vezes your height, tudo diviso vg. Certo? Beleza. Beleza. Desenvolvendo isso aqui, teremos o quê? Vamos só dar uma olhada aqui. O que é VG? Eu escrevi o que é VG. VG é UI mais VG, VJ, né? Beleza. Beleza. Tranquilo. Tá certo. Então, sabendo que VG é UI mais VJ, porque eu substituir aqui, no fim das contas, eu vou obter que AT será igual a U ponto vezes U mais V ponto vezes V, dividido por U ao quadrado mais V ao quadrado, ambos elevado a raiz 1/2, raiz quadrada. Certo. Acho que eu posso até escrever aqui os procedimentos anteriores. Para ficar mais claro. Cosa succede? AT vai ser igual a U ponto V mais V ponto U, dividido o quê? Mais raiz quadrada de U ao quadrado mais V ao quadrado, né? Mais raiz quadrada de U ao quadrado mais V ao quadrado. Isso tudo soma mais U ao quadrado R menos V ao quadrado R, dividido também pela raiz quadrada. Certo? Fim das contas, teremos o que? U ponto V mais U ao quadrado R mais V ponto U menos V ao quadrado R. Isso tudo também diviso U ao quadrado mais V ao quadrado pela raiz quadrada. Certo? Olha a violência desse cálculo, né? Beleza. Então, vamos aqui entender que essa componente superior, né, vamos destrinchar essa componente superior. Isso que vai se tornar o quê? Para finalizar, AT será o quê? U ponto V mais U vezes U, porque é U ao quadrado, R mais V ponto vezes U menos V vezes V vezes R. Mesmo esquema, U ao quadrado mais V ao quadrado,
elevado ao meio. Ok. Beleza. E aí, finalmente, a gente chega nessa condição. Certo? Ok. Por fim, nosso AN, certo? De forma análoga, a aceleração normal, normal à superfície não, normal aqui ó, aqui ó, 90 graus em direção aqui a Recife, né? Vai ser o que? Aceleração centrípeta. Então, aceleração normal, não vou dar nada não. Aceleração normal será descrita como AN. Já começou o Parkinson já. Certo? Isso aqui é o que? Começamos aqui como your rate vezes u ao quadrado mais v ao quadrado. Fecha parênteses. Menos o ponto vezes v mais v ponto vezes u. E temos aqui, finalmente, u ao quadrado mais v ao quadrado, raiz quadrada. Posso escrever também como elevado ao meio. Ok? Beleza. Daqui, a gente vai partir para aquela consideração que a gente fez. Certo? Por conseguinte, assumindo condição de manobra em regime estacionário, define-se que V ponto será igual ao ponto. Caralho, e agora? Ambos são iguais a zero. Qual é o efeito disso? Veremos no próximo vídeo. Certo? Paramos aqui. Deixa eu ver. Estamos quase acabando. Falta só 488 páginas. É, compadre, o negócio aqui é pica. Tô quase desistindo também. Então, é isso. Vamos parar aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar desse ponto. Certo? O que é que a gente viu? Que a aceleração pode ser dada tanto pelas componentes, né? Pelas componentes longitudinal, lateral. Ok. O que é justo. E suas velocidades, né?
suas velocidades, U e V. E os vetores unitários, por quê? Porque eles estão no sistema, e o sistema é o veículo gira, ele muda no tempo, ele se desloca no tempo, né? Ele se desloca no tempo, então preciso contabilizar isso. E nesse deslocamento, quando tem o termo lateral, eu vou ter uma guinada, eu preciso considerar isso também. Ok? Então, no próximo vídeo continuemos daqui, nessa sessãozinha de tortura veicular. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.